quero nesse momento cumprimentar a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo agora na sua casa, vocês que estão com a sua família. Estamos aqui no templo da Assembleia de Deus aqui de Içara, nesse culto tão maravilhoso, tão importante, que é o culto da restauração ou edificação espiritual, o melhor, culto de edificação espiritual. Todas as terças-feiras, nós temos aprendido muito nos nossos cultos, aqui no Templo Sede, com a mensagem ministrada com o nosso pastor-presidente, pastor Hebron Evandro Mussini. Também, devido ao decreto do nosso governo do Estado e também municipal, não podemos aglomerar pessoas, mas podemos cultuar ao nosso Senhor. Nós estamos adorando a Deus aqui no templo, em poucas pessoas, somente os que são responsáveis por esse culto. Mas acredito que você que está na sua casa, está nesse momento adorando a Deus e tirando um tempo para cultuar também ao Senhor. Eu tenho certeza que você será edificado pela palavra de Deus e que o Senhor falará com cada um de forma poderosa. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está no livro de Gênesis, capítulo 3 e o versículo 17. Vale citar que nós estamos numa campanha para ler a Bíblia toda até durante esse mês, no início do mês que vem, até dia 18 de abril. E cada igreja está com o propósito de ler alguns capítulos. Nós aqui da Igreja Sede iniciamos no capítulo 1 de Gênesis e vamos ler até o capítulo 34 do livro de Gênesis. As demais congregações estão seguindo dali para frente. E nós louvamos a Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho, já que estamos fazendo leitura do livro de Gênesis, eu quero ler no capítulo 3 e o versículo 17. 3 e 17 da palavra de Deus, que diz assim: E disse Deus a Adão: Porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra. Por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Amém. Dentro desse texto, nós queremos falar um pouquinho, resumindo bastante aqui, sobre o plano de Deus para a salvação de todo ser humano. Quando nós observamos a leitura da palavra de Deus, e nós vamos ao capítulo 1, Deus dá início à criação de todos que existem na terra. E é importante que cada coisa que Deus criava, Deus dizia que era bom. Porque tudo que Deus fez, ou tudo que Deus faz, é bom. Na verdade, Deus não erra no que Ele faz. Deus não errou quando fez o ser humano. Quando Deus fez o homem, Deus fez o homem perfeito. O homem era a imagem de Deus, perfeição de Deus. E era tão maravilhoso que o homem não conhecia o erro. O homem não conhecia a maldade. O homem não conhecia a mentira. O homem, na verdade, foi feito perfeito. Tudo era maravilhoso, tudo era bom,
tudo era perfeito, mas Deus estabeleceu para o homem um limite, e o homem, ele ultrapassa o limite que Deus havia dado para o homem. Ele desobedece a Deus. Quando Deus coloca uma árvore chamada do bem e do mal, e disse: não toque nelas, e o homem desobedece a Deus. E é tão interessante que quando o homem desobedece a Deus, a Bíblia vai dizer, em Gênesis, no capítulo 3, ainda versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E aí a Bíblia continua dizendo: e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. É tão interessante olharmos esse texto da palavra de Deus, que o homem, quando erra, logo seus olhos foram abertos, e ele passa a conhecer também o mal. Ele passa a sentir tristeza, a sentir dor, a sentir angústia. E ele sabe que errou, porque a sua consciência lhe acusa. Logo um olha para o outro e veja que estão nus. E aí eles tentam se esconder, como que se pudesse se esconder de Deus. Na verdade, Deus contempla todos os seres humanos, e eles procuram esconder o seu erro, a sua vergonha, com folha de figueira. Aí nós observamos o texto que nós lemos, e entendemos que Deus chama o homem, e a terra passa a ser amaldiçoada. Ela passa a gerar também ervas daninhas, espinhos, e o homem agora tem limite na sua vida, não viverá para sempre, ele tem um prazo de validade. E é tão maravilhoso que Deus, contemplando o homem, Ele traça um plano de salvação para o homem, e Deus então, Ele vai lá e sacrifica um animal, pega a pele do animal e faz túnica e cobre o homem e a mulher. Naquele momento, Deus estava dizendo ao homem que havia um sacrifício para trazer o homem novamente a Deus. É tão interessante, a palavra de Deus nos diz em Isaías, no capítulo 59, e o versículo 1 a seguir, que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas no versículo 2, diz que os nossos pecados, as nossas transgressões, ou o pecado faz divisão entre Deus e o homem. Logo Deus, para manter contato com o ser humano, Ele sacrifica um animal, e faz túnica de pele, e cobre o ser humano, o homem e a mulher. Deus mais ou menos estava dizendo que não iria ficar distante do homem. Para manter contato com o homem, o pecado do homem precisava ser coberto. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que Deus pudesse ter acesso e conversar com o homem, porque o pecado fazia separação entre Deus e o homem. Logo, seria mais ou menos o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos com a pandemia, que está fazendo com que nós não venhamos nos aproximarmos para cultuarmos a Deus, mas nós temos esse serviço, e nós chegamos até a sua casa para falar do amor de Jesus Cristo.
Deus, por intermédio do sacrifício, então tem acesso ao ser humano. E é tão maravilhoso nós observarmos a palavra de Deus, que a Bíblia logo em seguida vai nos dizer que os filhos de Adão, Abel e Caim, eles vão oferecer também o sacrifício. Abel, ele é pastor de ovelhas, ele cria ovelhas, e ele vai oferecer um sacrifício a Deus, e ele toma da sua ovelha, da sua melhor ovelha, e ele sacrifica aquela ovelha a Deus, e Deus recebe o sacrifício de Abel. E agora Caim também vai oferecer um sacrifício a Deus. Só que Caim, ele vai pegar dos frutos da terra, pois ele era lavrador, ele era agricultor, e ele vai tomar dos frutos da terra, e ele vai oferecer como sacrifício ao Senhor. Só que até então não tinha sido dado a lei a Moisés, não era segundo a lei mosaica, mas era o sacrifício de animal. E então ele vai oferecer dos frutos da terra, e Deus não aceita aquele sacrifício. O que eu aprendo com a palavra de Deus dentro desse texto é que muitas das vezes nós queremos fazer as coisas pela nossa cabeça. Caim simplesmente achou: eu vou obedecer a Deus da forma que eu acho que deve ser obedecida. Só que Deus estabeleceu limites, e nós sabemos, e nós precisamos saber até aonde que nós podemos ir. Não adianta querermos fazer as coisas segundo o que nós queremos fazer. Nós precisamos estar de acordo com a vontade de Deus. Se não estivermos de acordo com a vontade de Deus, vamos agir errado, vamos fazer coisas que não agradam ao nosso Deus. E é importante entendermos uma coisa: quando nós erramos e queremos esconder o nosso erro, nós sempre vamos nos aprofundar mais. Quando nós mentirmos e queremos cobrir a mentira com outra mentira, isso vai se agravar ainda mais. E aí eu observo na palavra de Deus, para nós não demorarmos muito e apenas falarmos uma palavra bem básica. Deus traça o plano de salvação através do sacrifício. O homem só tinha contato a Deus quando ele se arrependesse e oferecesse um sacrifício, e Deus o recebesse aquele sacrifício. E aí eu olho que a terra, ela começa, os homens se multiplicarem e crescerem, e o pecado vai tomando conta dos seres humanos, a ponto de Deus olhar para a terra e ver que o homem está totalmente afastado de Deus. Deus então diz: vou destruir o homem que criei. Mas Deus olha para a terra e vê um homem chamado Noé, que temia Deus, que servia a Deus, que oferecia o sacrifício pelos seus erros e pelos seus pecados. Deus então envia o dilúvio, resumindo esta palavra, e Noé é salvo na arca, ele, sua família e todos os animais. Passado algum tempo, a água do dilúvio é baixa, e aí eu observo que Noé sai da arca. No capítulo 8 e no versículo 20 de Gênesis, que nós vamos fazer essa leitura, a Bíblia diz que Noé, ao sair da arca, a primeira coisa que ele vai fazer é oferecer o sacrifício. E ele pega o animal que tinha na arca de cada espécie e oferece o sacrifício ao Senhor. E Deus se agrada, e Deus recebe. E lá no capítulo 9 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus abençoou a Noé e a sua família, e deixa: crescei e multiplicai na terra, pois agora ia ser formado uma nova geração de Noé, para que pudessem temer a Deus. Só que depois de Noé,
quando se multiplica o ser humano, começa a maldade novamente, e o pecado vem se expandir sobre a terra. E agora Deus fala com Abraão, ou melhor dizendo, antes Abraão, e diz: Abraão, sai do meio da tua terra e dos teus parentes, e eu vou fazer de ti uma grande nação. E é interessante, Deus faz uma promessa a Abraão para formar uma nação que servisse a Deus, que adorasse a Deus, que vivesse a vontade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. E é tão interessante que quando Deus fala com Abraão, de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, que é Israel, que vai ser chamado de Israel. De Israel vem os seus 12 filhos, que vão representar as 12 tribos de Israel. E é importante entendermos que os filhos de Israel, os filhos de Jacó, devido a uma grande fome que vem sobre a terra, vão parar no Egito. E ali no Egito eles vivem por 400 anos. Crescem, multiplicam, e são muita gente no Egito. Agora Deus vai levantar Moisés para tirar o povo de Israel do Egito e cumprir a promessa que havia feito a Abraão, de fazer uma grande nação. E havia uma terra prometida aos filhos de Israel. Deus usa Moisés, tira o Israel do Egito. E é tão maravilhoso que no deserto Deus vai dar as leis a Moisés, e o que o povo precisava fazer, aleluia, os sacrifícios, para que o povo pudesse ter contato com Deus. É formado o tabernáculo no deserto, um lugar aonde eles moviam, mas era um lugar aonde Deus era adorado e ofereciam sacrifício a Deus. Passa-se os tempos, há uma promessa de Deus, pois o sacrifício cobria o pecado, para que Deus pudesse falar com o ser humano. Passados-se os tempos, nós sabemos de toda a história, o povo de Israel entra na terra prometida. Lá está com eles Samuel, que é juiz, profeta e sacerdote. Depois de Samuel vem o rei Saul, depois do rei Saul vem o rei Davi. A nação de Israel progride, o nome do Senhor é glorificado na nação de Israel, entre altos e baixos. Por muitos erros, Israel padeceu, mas sobreviveu, pois Deus tinha uma promessa para a nação de Israel. E passado muitos os anos, agora vem Jesus. E é tão maravilhoso nós meditarmos na palavra de Deus, que quando Jesus vem à nação de Israel, aos filhos de Israel, fazendo tantas maravilhas, ele vai ir para Jerusalém. E a Bíblia conta essa história, que Jesus, ele vai montado em um jumento, e quando ele está entrando em Jerusalém, há um clamor dizendo: Hosana ao filho de Davi, e todos começam a adorar a Jesus, e Jesus está entrando em Jerusalém, montado em um jumento. E quando ele entra em Jerusalém, ele vai direto ao templo. Quando Jesus entra lá e vai no templo, Jesus olha lá estão os que vão oferecer sacrifício. Só que totalmente invertido a ordem de Deus, não obedecendo os limites que Deus já havia estabelecidos. Eles não oferecem o cordeiro que eles criaram, eles não oferecem o que eles tinham, mas eles vinham até o templo, compravam ali um animal para oferecer como sacrifício. Dessa forma, os sacerdotes enriqueciam, o negócio girava no templo,
Jesus, contemplando tudo isto, derruba as mesas dos cambistas, e ele diz: esta casa é casa de oração, e vocês têm convertido em covil de ladrões. É interessante olharmos esse texto, que Jesus entra agora ali, e ministra uma das maiores palavras, combatendo todo o erro que aquela nação, que os sacerdotes haviam abandonado. Só que mais tarde, para resumir, mais tarde, Jesus vai entrar no templo novamente. Só que agora Jesus vai entrar no templo novamente, mas ele vai entrar amarrado. Ele vai entrar como cordeiro. Ele vai entrar no templo para ser interrogado pelo sacerdote Anás e Caifás. Anás, sogro de Caifás, vai interrogar Jesus. Eles estão vivendo no auge, eles não gostavam de ouvir verdades que eram ministradas pela boca de Jesus Cristo. E eles então não sabiam que Jesus estava entrando agora no templo como cordeiro. Cordeiro que não vai cobrir o meu pecado, que não vai cobrir o teu pecado, mas que vai arrancar o meu pecado, que vai tirar o meu pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está sendo oferecido agora no templo. O Cordeiro de Deus sendo maltratado, sem fazer ou sem cometer nenhum erro. E lá no templo, alguém surra, bate, e ele vai até a cruz do Calvário. É tão maravilhoso, que quando nós observamos, quando ele toma a cruz, e vai em direção ao Gólgota, naquele momento a cruz, que ele está carregando, simboliza o meu pecado, o teu pecado, o pecado de todo aquele que crê. Jesus está tomando nos seus ombros, e está carregando o peso da traição, da imoralidade, dos erros, está sobre Jesus, e ele está levando. Ele vai ser oferecido naquela cruz, por causa dos meus erros, e por causa dos nossos erros. E quando Jesus é oferecido lá na cruz, antes dele expirar, ele disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele momento, cumpriu-se o plano de Deus de salvação para todo ser humano. Ei, você que está me assistindo agora, você que vai me assistir, escute o que eu vou dizer. Eu não sei qual é a tua situação, o que você está sentindo. Talvez a tua alma está angustiada, pois todo erro, todo pecado que às vezes cometemos, nós vamos levar dentro de nós um peso na alma. Mas a Bíblia diz que as palavras do Senhor é como espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. A Bíblia, a palavra de Deus que eu estou ministrando hoje, muda a tua história, muda a tua vida. Se você crê, hoje Ele faz de você uma nova criatura. Deus não nos fez para vivermos uma vida como a que nós estamos vivendo, cheia de angústia, cheia de medo, cheia de problemas. Deus nos fez para termos vida, e vida abundante, vida eterna. E nós só vamos alcançar a plenitude da vida se nós um dia entregarmos a nossa vida a Cristo e entendermos o plano da salvação. O dia em que o dia em que você, o dia que nós entendermos isto, Deus está pronto a nos resgatar. Ei,
Jesus pode mudar a tua história, pode mudar a tua vida, se você quiser. Nenhum pecado vai te condenar, porque Ele carregou por ti. Basta somente você confessar a Cristo, e Ele mudará a tua história. Você tornará uma nova criatura. Eu tenho certeza disso. Deus te ama. Não há amor maior do que este. Não tem como expressar o amor de Deus. Ele ama tanto você. Ele quer que você seja feliz. Ele quer que você seja vencedor. Ele quer que você tenha prazer. Aleluia. E eu tenho certeza que, se você quiser, isso pode acontecer na tua vida. Eu quero orar por você agora, no nome de Jesus, esse que tem todo o poder. Querido Deus, no nome de Jesus, eu estou orando agora, meu Pai. Eu estou orando pelos teus filhos. Eu estou pedindo por tua misericórdia. Que a tua mão se estenda agora, Senhor, sobre esta casa, sobre esta pessoa que está me ouvindo agora. Que o teu Espírito Santo entre com providência do céu. Que essa vida seja restaurada agora pelo teu poder, meu Pai. Eu peço no nome de Jesus a tua bênção, Senhor. Que o teu Espírito Santo opere um milagre nesta pessoa agora. Meu Deus, eu estou orando por todas as pessoas que necessitam de ti. Meu Pai, nós estamos vivendo uma situação tão difícil. O nosso país está passando, meu Deus, por um momento de tensão. E eu peço agora, meu Pai, crendo na tua misericórdia e na tua graça, estenda as tuas mãos sobre a vida de cada um, Senhor. Eu peço a tua bênção, meu Deus, em nome de Jesus. Entra com providência do céu e realiza o milagre para a tua glória. Amém.